Opa. Uma boa noite, Lavínia Fernandes. Seja bem-vinda aqui à nossa live de hoje, aqui do Instituto Eurípides, de todas as quintas-feiras à noite. Nós ficamos muito felizes em recebê-la, assim como ficamos felizes também em receber o Vitor Sônego. Você conhece o Vitor Sônego, né? Semana passada, né? Nós o recebemos aqui e foi um motivo de muita alegria para todos nós e para todos aqueles que nos acompanham. Muitas vezes as pessoas não assistem, que nem no Vitor nós tivemos, acho que 13 ou 14 que assistiram no momento, mas depois nós temos aqueles que assistem depois, que vem a apresentação depois e comentam com a gente, e ficaram muito contentes, né? Porque o pessoal já conhece o Aloysio de longa data, né? E agora conhecendo o Vitor, é bacana isso, eu acho legal isso. Mas seja bem-vinda, Lavínia. Nós ficamos muito felizes em estar com você, viu? Que você tenha aceitado o nosso convite. Mas me diga que desde quando você é espírita, Lavínia? Quanto tempo faz que você é espírita? Você parece tão novinha. Bom, tô com o microfone aberto, tá certinho. A gente já tava fechado. Bom, Hum. primeiramente aqui é uma alegria estar aqui com vocês essa noite, é uma oportunidade maravilhosa. E eu sou espírita de berço, sou espírita já desde que nasci praticamente, meus pais já frequentavam ali um determinado centro espírita, então sempre fez parte ali da minha realidade essa questão do espiritismo. Então, A gente, por educação, não pergunta a idade a uma mulher, né? É falta de educação isso, né? Mas eu gostaria de saber quantos anos você tem, que você me parece tão novinha. eu tenho 18. Que maravilha, viu? Parabéns por você já estar assim, entretida, né? Ou compromissada com esse tipo de trabalho tão divino quanto os ensinamentos de Jesus, viu? Eu acho isso muito bacana, essa sua tendência como espírito, né? Já se envolver com essas coisas do Senhor, do Mestre, né? Isso é muito bacana, isso é muito bonito. E você frequenta que casa espírita? Atualmente estou frequentando a Sociedade Beneficente Obreiros do Bem. É um centro aqui de Araraquara, né? Conhecido ali, mais conhecido como o Obreiros do Bem. Então, frequento aqui em Araraquara esse centro. Da Rua Itália, Isso. isso. E você frequenta a mocidade espírita de algum lugar? Frequento também. Frequento aqui com o Victor, com o pessoal ali da Mocidade que participa sempre com a gente, o Vinícius, o Henrique. A gente está participando, então, da Mocidade do Obreiros do Bem. A gente participa, tem sim. Entendi. Você já teve a oportunidade de se reunirem lá no Eurípides, lá no Instituto Eurípides, já? Naquele Pelo... encontro anual que eles têm? Não, eu acredito que não. Ainda não tive essa oportunidade. Tá bom, legal. Bom, então vamos ao trabalho hoje à noite, nós vamos ouvi-la. Você vai falar sobre o que mesmo? A missão. A missão. Bacana esse título, a missão. Vamos ver o que é a missão. Enigmático. É enigmático, vamos ver o que vai ser isso, tá? Para nós é uma surpresa muito agradável. Então, antes de passar a palavra a você, nós fazemos uma prece de abertura e eu vou fazer essa prece de abertura agora, tá bom? Tá. Perfeito. Querido Mestre Jesus, nós agradecemos por estarmos aqui uma vez mais reunidos para estudarmos um pouco dos seus ensinamentos. E hoje nós contamos com a presença da Lavínia Fernandes, essa jovem tão simpática que aceitou nosso convite e vai falar sobre a missão. Agradecemos, Senhor Jesus, por essa oportunidade, que ela seja amparada, que seja intuída e que os seus ensinamentos fiquem gravados em nosso coração, para que possamos aplicá-los na nossa vivência diária. Muito obrigado, Senhor Jesus, por todos esses ensinamentos extraordinários para a nossa vida, para a nossa existência.
Com a sua permissão, querido mestre, nós damos início aos trabalhos desta noite. Bom, Lavínia, eu vou deixar você, mas eu estou aqui. Qualquer coisa você pode me chamar que eu te atendo. Tá bom? Perfeito. Tá, um bom trabalho para você. Bom, pessoal, boa noite, né? Como aqui o Ariovaldo já fez essa nossa apresentação, essa nossa introdução. Como a gente tinha comentado aqui brevemente, a gente ia falar de um tema, né, um tanto quanto enigmático, a missão. E de onde foi que eu tirei esse tema para início de conversa? Porque, a princípio, assim, a gente fica pensando, a missão, mas a missão de quem? Que tipo de missão? Né? Enfim, a missão, então. Isso aqui eu li a partir, extraí esse tema, então, a partir de um capítulo de um livro do Humberto de Campos. Eu adoro trabalhar com Humberto de Campos, eu acho as histórias dele, as histórias, os contos que ele narra ali, que ele nos coloca, muito didáticos, né, para a gente ali ter reflexões, poder fazer reflexões acerca do nosso. Tá tudo certinho? Não tô ouvindo, o microfone tá fechado. Você sabe que Humberto de Campos já está reencarnado no Rio de Janeiro? Ah, meu Deus! Verdade. Ele está mais ou menos com 50 anos de idade. Depois Meu eu, depois Deus! eu dou, depois eu dou mais informações a respeito disso, tá? Ah, por favor, sim. Eu também, eu gosto muito, foi um dos primeiros livros que eu li na minha vida, Humberto de Pontos e Contos de Humberto de Campos, e outros livros mais de Humberto de Campos, uma figura extraordinária. Mas então depois a gente conversa sobre isso aí. Desculpe interromper você, mas eu achei bacana, oportuno, porque o Humberto de Campos já está reencarnado. E quem sabe um dia a gente. Oi, cortou um pouquinho o final. Quem sabe um dia a gente toma um cafezinho com ele, né? Ah, meu Deus, ia ser, nossa, uma oportunidade aí imperdível. Tá bom. Bom, estamos aqui dando continuidade aqui ao que a gente estava conversando aí. Esse ponto aí super legal que o Ariovaldo colocou aí pra gente. Depois ele vai ter que contar um pouquinho mais, né? Gosto muito do Humberto de Campos, acho muito didático ali, acho muito legal a gente ali avaliar o nosso próprio comportamento a partir das histórias que ele coloca, a partir das reflexões que a gente pode coletar. Eu acho realmente bem interessante a gente fazer esse paralelo, porque são histórias muitas vezes curtinhas que a gente pode de fato, tirar um proveito muito grande a partir das histórias. Eu me enxergo em muitas das histórias, e eu acredito, boa parte das pessoas também que leiam também. É muito interessante isso, a gente se enxerga ali na história, a gente enxerga muitas vezes o nosso comportamento e é super interessante, então, para a gente poder ter qualquer tipo de reflexão. Também, como o Ariovaldo falou, adoro contos e contos, cartas e crônicas, mas o nosso tema de hoje, a missão, está no outro livrinho, que não o Contos e Contos e o Cartas e Crônicas, que é o Luz Acima, né? E é um dos capítulos, então, desse livro, o capítulo número 5, a missão. Então, bora entender um pouquinho o que é essa missão, de quem que é essa missão. A história vai começar com o nosso Pacheco. Vamos então entender um pouquinho quem que é esse personagem, qual que é a relação dele ali, né, com a espiritualidade, com os encarnados. Vamos entender um pouquinho da missão então desse Pacheco. Então já descobrimos aqui de quem que é a missão do Pacheco, né? Depois a gente pode estabelecer a relação com as nossas missões também, com a nossa missão. Então bora lá. Existe então ali um personagem chamado Pacheco. E o que que acontece? No intercâmbio espiritual ali, numa reunião mediúnica, um devotado benfeitor fala, né, conversa ali por intermédio ali dos encarnados e dá a entender que ele teria ali uma missão super importante a desempenhar aqui no orbe terrestre. Uma missão ali de ajuda, uma missão ali de auxílio, de amparo, super importante, uma missão grandiosa, muito nobre. E o que que acontece? O Pacheco, quando descobre isso ali, fica super feliz, fala, olha só que oportunidade que está me sendo dada, olha a oportunidade, que oportunidade maravilhosa está sendo dada para mim. Promover esse tipo de auxílio, desse porte, nossa, então estou super feliz com essa notícia. Imagina quem aqui não ficaria feliz, né? A gente vai lá e descobre, então,
que teria ali uma missão ali grandiosa de auxílio ao próximo. Então, o Pacheco ali ficou, a expressão que o Humberto usa é regozijou-se. Tamanho na felicidade dele ao conversar ali com esse benfeitor e descobrir, então, um pouquinho do que ele deveria fazer. Tá aí a missão, né? Se dedicar aí ao próximo, dedicar aí o máximo ali que ele pudesse dedicar e auxiliar o máximo possível. Os nossos irmãos ali menos felizes, os nossos irmãos ali que passam por algum tipo de dificuldade. Então, o que acontece? Já, né, tendo ali consciência, então, da doutrina, ele, afeiçoado pela doutrina consoladora dos espíritos, como é colocado aqui, ele começa a desenvolver ali uma faculdade mediúnica já perceptível, notável, já contém uma facilidade no intercâmbio ali com os espíritos. Então, ele começa ali nessa parte da reunião mediúnica para auxiliar, então, esses espíritos que não estariam muito felizes e precisavam de um atendimento espiritual. Então, estaria ali já uma parte da missão dele, né, de promover, de permitir esse intercâmbio, de conversar com esses espíritos, trazer um pouco de paz, trazer um pouco ali de consolação, trazer um pouco ali de bom ânimo. Então, uma missão aí realmente importante, como a gente pode ver. Só que, como muitas vezes acontece com a gente, né? Muitas vezes a gente descobre ali que tem algum tipo de... Quando a gente tem algum tipo de incumbência, é uma incumbência assim que a gente olha e coloca ali, essa incumbência é de grande porte, nossa, foi confiada a mim essa missão, né? Olha só, que bom. Só que, quantos de nós realmente nos mantivemos fiéis ao cumprimento dessa incumbência até o final? Quantos já não desanimaram, né, ali no meio do processo, às vezes no início do processo? Muitas vezes a gente ele se propõe a fazer muito e acaba ali fazendo pouco ou nada fazendo. Né? Por isso que a gente tem que procurar ter uma questão da responsabilidade, né, quando a gente se propõe a fazer alguma coisa. Honrar, fazer o máximo, fazer o melhor possível para que a gente possa cumprir, para que a gente possa, pelo menos, concluir da melhor maneira essa missão ali que a gente tinha se proposto a fazer. E da mesma maneira que muitas vezes acontece conosco, né, a parte do desânimo, às vezes vem as dificuldades e comprometem ali os nossos esforços, comprometem ali a nossa vontade, com o nosso amigo Pacheco não foi diferente. Passaram alguns meses, lembrando que ele já tinha ali desenvolvido uma faculdade mediúnica notável, considerável, então, para poder auxiliar os espíritos. Dentro de alguns meses, então, ele começa a desanimar, o que muitas vezes acontece com a gente, não é mesmo? Chega a dificuldade, muitas vezes chega a primeira dificuldade, chega a primeira prova ali da nossa fé, da nossa força de vontade, e a gente trava ali, para ali, começa a ver o problema como uma coisa enorme, não consegue enxergar muitas vezes além desse problema, porque é difícil. Ninguém aqui está falando que é fácil também superar os problemas, superar as adversidades que vêm até nós. Mas também a gente se comprometeu ali a fazer desde o começo, né? Que a gente tenha mais esforço. É fácil enquanto as coisas estão fáceis, enquanto a circunstância está favorável. Quando vem a adversidade, quando vem o problema, quando vem esse tipo de entrave, justamente aí que vai provar o quão preparado, o quão disposto a gente está a enfrentar o desafio. E aí a gente pode ter essa percepção, então, né? Muitas vezes a gente deixa de fazer alguma coisa e fala, não consegui fazer porque esse e aquele fator aconteceram. Depois a gente pensa, nossa, nem era uma coisa às vezes tão grave assim que me impediu de fazer aquilo, mas eu deixei de fazer. Meu Deus. Mas se desanimar também, a gente tem que ter em mente que não é porque desanimou que também nunca mais pode voltar a fazer. Não, pelo contrário. Se desanimou, parou, continua depois, continua em algum momento que for oportuno. O importante é não desistir. O importante é ele continuar, trilhar o caminho e continuar justamente, então, fazendo o melhor que a gente puder. Né? Apesar das dificuldades que acontecem, muitas vezes a gente desiste, muitas vezes a gente pensa em desistir, mas ter isso em mente, da gente nunca desistir, de cumprir ali ao que a gente se propõe. Com o nosso amigo aqui, Pacheco, a gente vai ver um final aqui bem complicado para ele, então vamos dar continuidade aqui para a gente traçar as nossas relações. Pacheco, então, desanima. Ele é tomado aqui por imensa fadiga, como Humberto de Campos nos coloca, né? E começa aqui, o Humberto de Campos usa uma expressão muito boa, o soldado arriava a mochila, né? Ele começa ali já a desanimar, começa a ficar sem vontade, começa a não querer mais a trabalhar, começa a se distanciar, então, dessa atividade. Eu acho que já aí a gente já pode identificar alguns pontos, né? Muitas vezes a gente
aparece a dificuldade ou mesmo o cansaço, o esforço que a gente tem que colocar para fazer determinada coisa e a gente já desanima, a gente já não tem mais vontade, já fica complicado, né? Então, isso aqui serve de alerta aí justamente para a gente, quando estiver pensando em desanimar, quando estiver pensando ali em parar algo importante que a gente está fazendo, para a gente repensar, colocar energia ali para que a gente possa justamente continuar, para que a gente possa justamente enfrentar os desafios, saber, e a gente tem conhecimento de que a gente vai encontrar ali tesouros inestimáveis ali para a gente mesmo, para a nossa própria evolução, quando a gente consegue cumprir bem essas missões, né? Quando a gente consegue honrá-las. Então, o que acontece? Nosso Pacheco ali foi se afastando, foi desanimando, foi ficando cada vez mais longe ali das reuniões mediúnicas, do trabalho que ele deveria ali auxiliar, que a espiritualidade tinha colocado ali para ele poder atuar, para ele poder ali auxiliar bastante. Então sempre chegava ali essa ou outra pessoa para perguntar a respeito de reunião mediúnica, para tirar alguma dúvida com o Pacheco, né? Mas porque ele já tinha uma certa experiência, então o pessoal ele chegava para conversar com ele, para tirar dúvida, para ver o que ele achava, para realmente poder ali refletir com o Pacheco. E aí ele sempre acabava ali, né? Ele tendo conhecimento, tendo a experiência, explicava ali para a pessoa o que ela precisava, explicava, dava o funcionamento, né? Procurava ali nortear a pessoa e sempre falava. E ele é engraçado porque que coloca, né? Que ele sempre falava. Os espíritos protetores declararam que tem grande missão a cumprir. Aí essa pessoa ali que estava conversando, essa outra pessoa que vinha conversar com ele, sempre perguntava a mesma coisa. Olha, nossa, mas por que você se afastou então assim? Por que você se afastou dessa forma? Então, das reuniões mediúnicas, esse trabalho ali tão importante que a espiritualidade te confiou, então, qual que foi o motivo ali do seu afastamento? E é interessante porque... Opa, agora foi. Tinha me atrapalhado aqui no notebook. E é interessante porque o Pacheco coloca as seguintes palavras. As ideias são respeitáveis, mas as criaturas... Ele se decepciona, de certa forma, porque foi confiada ali uma faculdade mediúnica enorme ali, uma mediunidade ostensiva ali para que ele pudesse auxiliar no trabalho, mas ele se sentia desestimulado a continuar em virtude ali dos irmãozinhos que vinham perguntar acerca de coisas ali que ele considerava inúteis, acerca de coisas que ele considerava que não havia necessidade de perguntar, coisas ali consideradas por ele bobas. Por exemplo, onde eu posso colocar meus negócios onde eu posso investir ali que vai ser mais lucrativo. É interessante a gente ver aqui os exemplos que ele dá. Às vezes, o que eu poderia fazer para, então, reunir ali mais investimentos, para essa parte dos negócios ali andar melhor, né? E ele começou a ser assediado por essas pessoas ali que queriam tirar, às vezes, dúvidas que não nos cabe saber no momento, né? Às vezes a gente tem certas dúvidas que não são cabidas, né? Não serão respondidas no atual momento porque não nos cabe ali saber a resposta. Muitas vezes não vai trazer ali algo de útil para a gente. Então, se a espiritualidade ali não respondia, também, como um intermediário ali, também não tinha por que responder. Então, isso foi desanimando o Pacheco. Esse assédio, essas perguntas frequentes, esses assuntos ali que ele julgava ali como bobos, ele pensava, nossa, tem uma faculdade mediúnica que tão ostensiva, né? Tem uma faculdade mediúnica que tão forte, né? E por que o pessoal vem desperdiçar com essas perguntas aí bobas, com essas perguntas aí que não tem uma profundidade real? E ele então começa a desanimar a partir disso. Então, se a gente parar para pensar, já é um ponto que a gente pode tirar. Será que realmente esse desânimo do Pacheco ele é justificável? Olha só, não foi. Se a gente parar para pensar, não foi nenhuma coisa muito grave que aconteceu. Existem coisas aí, às vezes, muito mais graves, às vezes ali, provações ali muito mais severas que a gente passa, e muitas vezes a gente até continua ali a tarefa, que é o ideal, às vezes a gente dá uma paradinha, mas depois retoma, né? Mas se a gente parar para pensar, foi o assédio, as perguntas ali que ele não gostava muito, acabaram desanimando. Então, o Pacheco foi deixando ali cada vez mais distante, foi se preocupando ali se preocupando ali com a família, o que não é errado, a gente, de novo, tem que ter um senso de responsabilidade, tem que cuidar da família, mas ele foi, então, cuidando de outros setores da vida dele, deixando esse para depois, sempre para lá, né, deixando ali, sempre continuando ali, seguindo por outro lado, que não esse
a espiritualidade o tinha convidado a trabalhar, que o tinha convidado ali para que pudesse prestar ali algum atendimento, algum auxílio, como tinham colocado ali que sua missão permitiria, né? Que sua missão ali permitiria um grande auxílio, enfim. Então, quando a gente vê aqui, ele colocado aqui nas ruas ali, perto, nas proximidades, né, perto ali do círculo de convivência dele, crescia cada vez mais uma fileira crescente de necessitados e de curiosos. Então, por conta ali das curiosidades, muitas vezes bobas, ele deixou até mesmo de atender aos necessitados. E será que isso foi certo da parte do Pacheco? Será que isso é uma postura aceitável? Será que a gente mesmo também, às vezes, não deixou de fazer isso? A gente não acabou agindo da mesma forma? Às vezes, acontece alguma coisinha boba e a gente já se propõe ali a desistir, a gente já se propõe a falar, eu acho que isso aqui não é para mim, eu acho que isso aqui não serve para mim. Um exemplo bobo, que eu gosto de usar bastante, que eu vejo na minha realidade. Quando as pessoas ali estão ali treinando, estão indo à academia. Qual que é a finalidade da academia? Promover saúde, promover ali também um certo lazer, né? Permitir, então, que o corpo físico esteja saudável, que a gente possa ali, então, manter a saúde, para que a gente possa ali cumprindo o que a gente precisa. Essa é a finalidade ali, de maneira simples, de uma academia. Mas o que acontece? Muitas pessoas não estão dispostas ali a entregar um pouquinho do tempo para ali, me faltou a palavra, para proteger a própria saúde. E qualquer coisinha que acontece, seja uma chuva, às vezes está muito calor, às vezes está muito frio, e acabam não indo à academia, acabam pulando aquele dia na academia. Mas se a gente fosse parar para analisar, uma chuvinha, um dia friozinho, uma coisa que não fosse extrema, logicamente, se está chovendo assim num nível que não dá para sair de casa, se está perigoso, aí sim a gente tem que procurar ali tomar um certo cuidado, não se colocar em risco. Não, ninguém está falando aqui de se colocar em risco, nada do tipo. A gente está falando aqui de coisas que é possível contornar, mas que muitas vezes a gente não faz por uma questão de preguiça, por às vezes não ter vontade, por às vezes não compreender a importância daquilo. Então, se a gente tivesse ali se disposto a fazer essa parte da ginástica, né, mesmo ali nos dias mais difíceis, muito provavelmente a gente estaria numa condição ali de saúde muito melhor, nosso corpo físico ali estaria muito mais saudável, a gente teria então muito mais condições ali de realizar as tarefas por mais tempo. Então, olha só a importância do que a gente está conversando aqui. É um exemplo bobo da academia, mas eu acho que ele que é bem ilustrativo, né? É uma situação assim, acho que do cotidiano, não agora na pandemia, né? Mas acho que foi uma situação aí do cotidiano de muitas pessoas. A situação da academia ou qualquer coisa. Acontece não necessariamente uma coisa séria, mas às vezes a primeira coisinha que é possível contornar, uma coisinha que não é problemática, uma coisinha ali que não vai nos pôr em risco, que não nos faz ali entrar de novo em alguma situação de perigo, a gente deixa então de fazer, a gente deixa de ir na academia, a gente deixa de fazer o que a gente precisa e utiliza dessa desculpa, né? A gente não pode fazer isso. A espiritualidade está ali com a espiritualidade ali nos fornece o que é necessário. A gente tem, por exemplo, a nossa parte material aqui, o que a gente tem da nossa parte material é justamente o necessário para que a gente tire essa ou aquela lição que a gente precisa, para que a gente progrida, para que a gente melhore naquele ponto. Então, nossa atual encarnação, como a Joana de Anjos coloca ali, é rica do que a gente necessita para ser feliz, é rica do que a gente necessita ali para poder crescer, para poder se aprimorar, para poder evoluir. Então, é importante a gente ter esse entendimento da parte material que está aí a serviço da nossa evolução, certo? Fazendo um paralelo, entendendo que também a gente não pode ali viver em função do dinheiro, viver em função da parte material, porque isso não vai nos trazer felicidade. Justamente o que nos traz felicidade é esse aprimoramento, esse avanço, é um entendimento ali mais profundo das nossas virtudes, da reunião dessas virtudes, então. Trazendo de volta, então, para o nosso Pacheco, que desanimou aqui perante então essas curiosidades ali que ele considerava inconveniente, o que será que vai acontecer? E aí perguntaram, né, e conforme o Pacheco estava conversando ali com essa pessoa, que ele estava trocando uma ideia, ele vai falar, ainda complementando, olha, na associação dos companheiros, né, às vezes ali na casa espírita, ou qualquer templo religioso, às vezes ainda tinha essa ou aquela contenda, tinha esse ou aquele probleminha, né? E ele não gostava, porque ele não gostava disso, porque
pensa, né, num ambiente, numa casa espírita, ali existe discórdia, existe esse tipo de problema, porque ainda todos somos seres humanos ali a caminho da evolução, todos somos seres humanos ali que temos defeitos, que estamos ali trabalhando para corrigir esses defeitos. Então, esse ou aquele desentendimento é normal, pode acontecer, até mesmo dentro da casa espírita, né? A gente não somos espíritos ainda perfeitos, um dia seremos, mas ainda não somos. Estamos trabalhando para isso. Se estamos dentro da casa espírita, a gente está ali para ter essa compreensão, para conseguir entender mais o que a gente pode melhorar e tal. Então, é importante, o Pacheco, então, outro argumento ali, outra justificativa que ele usava, além do assédio a partir das curiosidades ali que ele julgava inconvenientes, tem essa parte ali do desentendimento, da discórdia entre os irmãos ali da casa espírita, que ele não se sentia bem, que ele não gostava, não se sentia ali confortável diante disso. Então, a vida, como a gente sabe, a vida ali vai passando, a vida ali vai andando, e ele foi ali vivendo, ele foi sempre ali preservando, priorizando ali a parte da família, o que já falei não está errado, mas ele foi ali se distanciando cada vez mais, foi se afastando desse trabalho que ele deveria entregar, foi se dividindo ali a atenção entre outras coisas, e chega um dia, então, que ele desencarna. Olha só. E aí, quando ele desencarna, brevemente aqui, eu quero me ater a outros pontos, o que acontece quando ele desencarna? Vem o espírito ali, recolhê-lo, né, conversar com ele, e fala, né, e ele pergunta, mas e a minha missão? Ele fala, olha, sua missão estava aí, você que não cumpriu. E agora? E se a gente parar para pensar, será que a gente está cumprindo ali a nossa missão? Será que a gente está realmente ali se dispondo, colocando a nossa força de vontade para cumprir, para honrar os nossos compromissos, para conseguir evoluir? Será que a gente está conseguindo realmente colocar o nosso esforço, a nossa força de vontade? Será que a gente está ali realmente, de verdade, se atendo a esse tipo de compromisso, do nosso próprio melhoramento? Ou será que a gente está ali fugindo de uma maneira até meio que inconsciente? Será que a gente está colocando ali, dividindo a atenção entre outras coisas que a gente julga ali no momento mais importante? Será que a gente está dando outras justificativas também para que a gente ali não se atenha, para que a gente não cumpra a nossa missão? Como que será que está sendo o nosso comportamento? Eu não posso trazer a resposta de cada um, né? Cada um tem que se perguntar, tem que ver ali como está se comportando, tem que ver ali como está honrando esses compromissos, como está honrando ali o seu processo de melhoramento. Mas que nós procuremos, logicamente, eu gosto muito do Humberto de Campos por conta disso, porque a gente se enxerga muitas vezes no comportamento do personagem que ele coloca, e a gente pode refletir, e a gente pode pensar, será que o meu comportamento está próximo do desse personagem, ou se, graças a Deus, né, estaria bem distante do comportamento desse personagem? Será que a gente ali está conseguindo cumprir da melhor forma? Não digo a parte dos compromissos ali da vida, que a vida nos impõe, dos imperativos ali da vida, do trabalho. Não, digo, a gente muitas vezes vai ao centro espírita, vai ao templo religioso, tem um conhecimento muito vasto, lemos o Evangelho, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, temos esse conhecimento da doutrina, mas e a parte da ação, e a parte ali da execução? Como é que tá? Isso é importante, é importante a gente sempre pensar dessa forma. Porque para que serve me faltou o nome, um livro de instruções? Agora sim. Para que serve o livro de instruções? Para nos fornecer ali instruções de como a gente deve proceder em alguma circunstância. Por exemplo, quando a gente vai lá e compra um móvel, a gente vem, juntamente com esse móvel, quando a gente vai montar, vem o livro de instruções. E se a gente se poupa ali a leitura, não faz a leitura, a gente pode ali no manuseio acabar quebrando. E não tem como responsabilizar a loja, porque foi a gente que não leu o manual e fizemos ali da maneira incorreta. Mas se a gente tivesse lido, tivesse ele feito da maneira correta, aí o móvel estaria montado ali perfeitamente, a gente não teria passado por esse problema ali de quebrar, de estragar e tal. Da mesma forma, está o Evangelho. Logicamente que a gente não pode fazer essa comparação, é algo muito simplista, mas quando a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente pega o Evangelho, a gente vê que tem muitas recomendações de caráter moral, de como a gente deve procurar proceder, de como a gente deve enxergar o nosso próximo enquanto irmão, de como que a gente deve procurar desenvolver essa ou aquela virtude, como os nossos comportamentos devem ser moldados, né, segundo os preceitos de Jesus. Então, é um manual de instruções para a gente conseguir agir da melhor forma, para que a gente possa ali otimizar dentro dessa encarnação ali a nossa evolução e o nosso aprimoramento.
Então, é importante a gente não apenas ter a leitura, ter o conhecimento, porque quando a gente tem a leitura, tem o conhecimento, e a gente não faz, e a gente se afasta dessa prática correta, a responsabilidade é grande. A responsabilidade é bem grande. Porque, da mesma forma que eu fiz o exemplo do móvel, a gente leu o manual, e se a gente lê o manual e não procede da maneira certa, a gente está assumindo o risco dele quebrar. Porque a gente leu, a gente sabe que não deveria ser montado dessa ou daquela maneira. Da mesma forma, se a gente tem o conhecimento, mas não age da maneira correta, que tipo de felicidade a gente pode colher disso? Se a gente não está ali plantando se a gente não está ali plantando as melhores sementes, se a gente não está realmente preocupado com o nosso processo de evolução, se a gente realmente não está preocupado ali na prática, se as nossas atitudes ficam ali restritas ao centro espírita, se ficam ali restritas ao templo religioso, e fora do templo religioso a gente já muda totalmente o comportamento, já fica tranquilo para agir de maneira não tão legal com o nosso próximo, já não enxerga o outro como irmão, já não enxerga, já não age ali da maneira segundo os preceitos de Jesus, já não vê mais Jesus ali no comportamento, certamente a gente não está agindo da maneira certa. Certamente a gente tem que procurar repensar. Nosso comportamento, analogamente, quando a gente parece que entra no templo religioso, a gente muda, a gente fica mais tranquilo, a gente se acerena, porque o ambiente ali é preparado realmente. Mas é importante que a gente, da mesma forma, quando a gente faz a leitura do Evangelho, a gente tem que levar isso para o nosso cotidiano. A gente tem que levar para as nossas relações interpessoais, a gente tem que levar para qualquer tipo de relação ali com a sociedade, porque o Evangelho é um livro de instrução, deve moldar o nosso comportamento. E, além disso, e quando a gente tem ali também conhecimento do Evangelho, o Evangelho nos consola, nos ampara e nos dá bom ânimo para que a gente possa continuar, para que a gente possa ali concluir as nossas atividades. E quando a gente tem conhecimento então disso, a gente encara o desafio como realmente ali uma situação que a gente deve ali contornar, a gente deve ali procurar enxergar de outra forma. A gente não pode ali se apegar excessivamente a esse problema, a gente não pode ver o problema como algo sem saída, porque tudo passa. E quando passar, será que a gente vai ver que a gente agiu da melhor maneira que a gente poderia? Ou será que a gente vai pensar, nossa, eu poderia ter agido de tal maneira, eu poderia ter agido melhor. Então, para que a gente não fique com essa sensação, com esse arrependimento, muitas vezes, diante da nossa postura, diante da nossa fala, diante dos nossos pensamentos, que procuremos desde já honrar essas nossas missões que nos são colocadas, que procuremos mudar os nossos comportamentos segundo o que Jesus nos coloca, que possamos, então, ter essa compreensão, que possamos ter isso bem claro, para que a gente possa ali também não estacionar, para que a gente possa ir evoluindo, para que a gente possa ali ir se aprimorando cada vez mais. E que nós não sejamos aqui como o nosso amigo Pacheco, que chegou ali na hora do vamos ver, chegou ali na hora do vamos cumprir a nossa missão, vamos ali, né, a espiritualidade pediu de mim, então vamos dar o que a espiritualidade pediu, vamos auxiliar. Primeira coisinha que aconteceu, já não quis mais, já não se sentiu ali confortável, já veio o cansaço, já veio o tédio, já veio a falta de disposição. Então, que nós não ajamos como Pacheco, que o Pacheco aqui seja um exemplo de como não agir, e que nós, se estamos enxergando o Pacheco na nossa conduta, possamos, então, já mudar, que a gente possa, então, procurar enxergar ali de outra forma, se preocupar e, então, fazer ali o caminho contrário. Se ele colocar do primeiro desafio, que a gente possa ali se manter fiel, colocar do primeiro desafio, que a gente possa enxergar como desafio que demanda uma solução, não só como um problema ali que acabou e encerra todas as atividades. O desafio foi colocado, cabe a nós, então, enxergar uma solução, o desafio foi colocado, cabe a nós, então, enxergar uma forma de ver além desse desafio, de ver além dessa situação problemática. Então, que a gente possa ter esse entendimento, né, para que, caso venha acontecer alguma coisa, que venha nos trazer ali esse desânimo, esse tédio, essa falta de vontade, a gente possa ter essa lembrança. Não, mas é justamente agora que eu posso provar a vontade que eu tenho, a força de vontade. É justamente agora que eu posso mostrar o quão preparado, quão fortalecido, quão comprometido eu estou aqui com o meu melhoramento, com a missão aqui que me foi colocada. Que eu estou aqui, eu estou preparada aqui para ajudar meus irmãos. É nesses momentos difíceis que a gente pode mostrar, demonstrar qual é a nossa vontade, né? A intensidade da nossa vontade. Porque quando está tudo bem, aí a gente consegue ali demonstrar muito facilmente. É justamente no momento difícil,
que a gente consegue ali mostrar o quanto a gente melhorou, o quanto da vontade a gente tem e o quanto de disposição e energia a gente também tem. Eu acho que essas eram as reflexões de hoje, que a gente podia tirar brevemente aqui dessa mensagem. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Muito obrigado, Lavínia, pelas suas explicações, pelos seus ensinamentos desta noite. Ai, 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 eu estou pensando assim, será que minha mulher amanhã vai me chamar de Pacheco? Então, eu já estou preocupado, né? Porque a gente precisa, não pode ser como o Pacheco. A gente tem que ler o manual de instruções, que é o Evangelho, né? Que está lá para ensinar como a gente deve montar a nossa vida de maneira correta, né? Para a gente fazer sempre o melhor, de como deve ser, nos momentos felizes, nos momentos tristes, de luta, de trabalho, de esforço, de sofrimento. Está lá, tem o manual de instruções, né? Tem o manual do Evangelho que está lá. Lavínia, muito obrigado mesmo. Muito bacana, muito prático para a gente aplicar no nosso dia a dia. Lembrar sempre do Pacheco, né? Lembrar sempre do Pacheco, que ganhou uma missão extraordinária e acabou no primeiro embate, acabou fraquejando, né? Desestimulando, né? É isso aí. Eu já estou pensando aí agora nas fases em que eu fui como igualzinho o Pacheco na minha vida. Meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Então agora nós precisamos aprender e usar bem o manual de instruções que você falou, para a gente aplicar na nossa vida diária. Muito obrigado, Lavínia. Obrigado mesmo de todo o coração. Vamos convidá-la mais vezes, porque como você é jovenzinha, precisa trabalhar bastante, até os 120 anos de idade, você tem uma missão muito grande pela frente, né? Então, parabéns pelo seu trabalho, pela sua exposição dessa noite. Muito obrigado, viu? Você quer fazer a nossa prece de encerramento, Lavínia? Claro, posso fazer sim. Por favor, então, pode fazer. Então, aqueles que se sentirem confortáveis, vamos fechando os nossos olhos, vamos acerenando o nosso coração, elevando o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, nosso guia e modelo, que possamos, então, tornar essas reflexões vivas, que possamos refletir acerca do que foi dito e que possamos colocar e empregar no nosso dia a dia. Possamos tornar essas histórias, possamos tornar esses ensinamentos vívidos, possamos vivenciá-los. Agradecendo também pela oportunidade de nos reunirmos aqui à noite para fazer essa palestra, para receber esses ensinamentos, essas trocas. E então, vamos dizendo as palavras que nosso mestre nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Muito obrigado, Lavínia. Eu que agradeço. Muitas felicidades para você. Um abração ao Vitor, viu? E nós vamos chamá-lo outras vezes para ele divulgar também os trabalhos que ele faz pela internet. Você faz trabalhos pela internet junto com ele ou só ele que faz? Faço também. Mas junto com ele ou separado também? Junto com ele. Então faça a divulgação, faça onde a gente pode assistir, como a gente faz para assistir, localizar. Fale. Beleza, vamos falar um pouquinho então. A gente faz parte da página Aprendizes do Evangelho. Ali a gente tem conta no YouTube, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Então, eles são as redes sociais que a gente cedia ali, a parte do Aprendizes, em que nós temos postagens diárias no Twitter, no Instagram, no Facebook. A gente tem a parte das lives ali também, a gente teve ali vários programinhas, várias lives. A gente teve a Arte do Evangelho, a gente teve a Luz do Evangelho. Agora a gente está com um projeto ali do Minutos com Joana e um novo projeto também que vai entrar,
a respeito do Chico, a partir de semana que vem. Então, já fica o pessoal aí convidado para conhecer um pouquinho dessa nova live que a gente vai fazer. E também conhecer o Minutos com Joana ali, que a gente tem feito de segunda a sexta. Ambos os programas ali são de segunda a sexta. E também a Aprendiz gente do tem... Evangelho. Isso, Aprendizes do Evangelho. Lá está tudo, né? Lá está tudo lá. A gente entra no YouTube, por exemplo, está. Entra no Facebook, Aprendiz do Evangelho. Está tudo lá. Todo o trabalho que você realizou está lá. Tudo tá lá certinho para o pessoal conferir, desde live até vídeo de entrevista, desde uma série que a gente estava fazendo ali para o TikTok de Francisco de Assis. Tem bastante material ali, tem bastante conteúdo. Então fica o convite aí para o pessoal conhecer, que tem bastante coisa legal lá para depois pensar um pouquinho. Legal. Muito obrigado, então, Lavínia. Uma boa noite para você, então. Felicidades para você e até uma próxima vez. Rapidamente, logo mais a gente convida você de novo, tá bom? Tá bom? Perfeito. Uma boa noite, então. Boa noite. Obrigado.